Bom dia, oitavo ano. Vamos dar início ao nosso segundo bimestre, tá? Partindo da unidade 2, capítulo 5, onde nós vamos ver aqui, nesse primeiro momento, a Revolução Francesa, falar sobre a revolução que ocorre, então, na França, no ano de 1789. Tá? Essa revolução marca, então, o início da Idade contemporânea, né? A Revolução Francesa, tá certo? Então, nós temos aqui, a partir da página 50, a Revolução Francesa. Bem, a França, nesta época, né, ela vivia uma grande instabilidade social, política e econômica. Por quê? A França ela era dividida, a sua sociedade era dividida em 3 estados. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado era formado pelos nobres e o terceiro estado era formado pelos trabalhadores, pelos camponeses, né, os trabalhadores em geral. Bem, esse terceiro estado, que era a base da pirâmide, era quem sustentava o segundo e o primeiro estados, né? Então, os trabalhadores, eles pagavam impostos caros, que aos poucos foram aumentando ainda mais, né, para bancar as regalias do segundo e do primeiro estados, do clero e da nobreza, tá certo? Então, o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estados, não pagavam impostos. Quem pagavam eram os trabalhadores. E esses trabalhadores, né, eles trabalhavam o dia inteiro e quando chegavam ao fim do dia, o dinheiro que eles recebiam não dava ao menos para comprar um pão. Então, a fome estava se alastrando na França, a situação estava se tornando insustentável e esses trabalhadores, o terceiro estado, resolveu então reivindicar os seus direitos, fazendo uma revolução a partir do ano de 1789, que fica conhecida como a Revolução Francesa. Tá certo? Então, vamos lá na página 50. Página 50, vocês têm aí uma introdução para a Revolução Francesa. Tá? No segundo parágrafo, vocês podem grifar, quando se diz aqui. Ó, nesta parte. Então, vocês vão grifar aqui. Em fins do século XVIII, a partir da eclosão da Revolução Francesa, 1789 a 1799, foi um processo complexo que se iniciou como resposta à crise econômica do país e porque grande parte da sociedade da França se mobilizou contra os abusos do governo de Luís XVI. Então, vocês grifem isso aí, porque está dizendo, né, quando iniciou e quando terminou a Revolução Francesa, de 1789 a 1799, né? E por que ocorre, então, a Revolução Francesa? Né? Um processo que se iniciou com a resposta à crise econômica do país, porque grande parte da sociedade da França se mobilizou contra os abusos do governo de Luís XVI. Ou seja, essa sociedade francesa, essa parte da sociedade francesa, né, que era formada ali, que formava o terceiro Estado, ela se revolta contra o segundo e o primeiro Estado, né? Que a divisão social da França se dava dessa forma, tá certo? Digamos que ela se desse, sabe desenhar aqui para vocês, a estrutura da França. Então, tinha o primeiro Estado, que era formado pelo clero. O segundo Estado, que era formado pelos nobres. E o terceiro Estado, que era formado pelos trabalhadores em geral, que era quem
pagava os impostos para sustentar, né, o segundo e o primeiro estado, tá? Então era desta forma que se fazia a sociedade francesa. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, né? O primeiro estado representado pelo clero, o segundo estado representado pela nobreza e o terceiro estado, que era a sua grande parte, formado pelos trabalhadores que sustentavam esses dois estados, essas duas classes sociais, o primeiro e o segundo estado, né? Era o terceiro estado que pagava impostos, altos impostos, para sustentar o primeiro e o segundo estado, tá certo? Bem, houve então uma crescente dívida pública, né, feita pela França, porque a França ela se envolvia em guerras, né? Tinha-se a má administração do Estado, feito por Luís XVI, né? E a manutenção dos privilégios do segundo e do primeiro Estado. Isso fez com que esses fatores, né, levaram o terceiro Estado a se revoltarem contra o segundo e o primeiro Estado. Então, as guerras que a França atravessava na época fazia com que o governo gastasse bastante dinheiro, né, e o terceiro Estado continuasse pagando altos impostos para sustentar essas guerras, a manutenção das guerras, né? A péssima administração de Luís XVI, quando não retirava o país das guerras, vendo que o país já estava atravessando uma fase ruim, né? E o rei, então, não tirava o país das guerras, fazendo com que a classe trabalhadora, o terceiro Estado, continuasse pagando os impostos altos e, diante dos dias de trabalho, não sobrasse nem ao menos o dinheiro para comprar pão, né? Ao final do dia, os trabalhadores conseguiam comprar com dinheiro que trabalhavam o dia inteiro um pão para levar para casa. Então, havia-se uma grande insatisfação do terceiro Estado, né? E houve a manutenção, né, dos privilégios do primeiro e do segundo estados mantidos pelo rei Luís XVI, né? Além desses fatores, ainda tinha um outro fator que provocou bastante essa revolução, que foi os burgueses. Os burgueses, eles queriam ter uma ascensão também econômica, ou seja, eles queriam subir, né, de patamar, deixar de pertencer ao terceiro Estado e passar a pertencer ao segundo Estado, deixando assim de pagar impostos, né? Como eles não conseguiram essa prosa, eles então também resolveram, junto com os outros trabalhadores, fazer a Revolução em 1789. Tá? Esse é um outro fator que leva a França a essa Revolução em 1789. Bem, o aumento de impostos, nós já falamos, né? A crise econômica provocada por tudo isso, né? A baixa produção agrícola foi um outro fator que contribui para a escassez dos alimentos na França, né? A produção agrícola diminuiu muito, com as pestes que surgiram na época, as altas temporadas de seca, né? Então isso fez com que a produção agrícola baixasse muito, né? A falta de mão de obra também, tá? E a grande insatisfação social do terceiro Estado em relação ao primeiro e ao segundo Estado, tá? Dessa forma, formou-se, né, os Estados Gerais, né? Os Estados Gerais, então, eles foram formados em maio de 1789, né? O rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, que seria uma assembleia formada por representantes dos três estados, né? O rei Luís XVI, vendo que ele estava perdendo o apoio popular, o apoio da França, ele resolve convocar os Estados Gerais. Seria uma reunião, né, entre representantes desses três estados, do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Tá certo? Então, representantes do clero, representantes da nobreza e representantes dos trabalhadores iriam compor essa assembleia, essa reunião, né, que foi chamado de Estados Gerais. Tá? A função dessa assembleia, dessa reunião, era apresentar propostas para o rei, né, de como
poderia-se melhorar a economia da França. Com isso, o rei podia aceitar ou não essas propostas. Tá certo? Bem, nos Estados Gerais, o número de deputados do terceiro estado era praticamente a soma dos deputados do primeiro e do segundo estados. Até aí, estamos tudo bem. Então, formou-se a reunião chamada Estados Gerais, né? Foram representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, os deputados, né? O primeiro estado tinha um número X de representantes, o segundo estado tinha um número também de representantes, e o terceiro estado, o número de representantes era a soma do primeiro e do segundo estado, para que não houvesse reclamação do terceiro estado em relação ao número de deputados que compunham essa reunião. Isso o rei dizia. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque apenas um representante de cada estado podia oferecer essas melhorias para o país, para a França. Então, nós tínhamos um representante do primeiro estado que podiam oferecer as melhorias para o rei nessa França caótica que estava vivendo. Outro representante do segundo estado, né, um único representante também do segundo estado, iria oferecer ao rei essas propostas. E um representante do terceiro estado também iria oferecer as propostas ao rei. Ora, o primeiro e segundo estados já eram os privilegiados, né? Então, nós tínhamos o primeiro e o segundo estado privilegiados. Eles não pagavam impostos. Obviamente, eles queriam continuar, eles queriam que a França continuasse com a mesma estrutura, né? Para que eles continuassem sem pagar impostos. Sobrou, então, o terceiro estado, que lutava contra uma profunda modificação política e econômica na França. O primeiro e o segundo estados, juntos, tinham 2 deputados que queriam manter a França como estava. O terceiro estado tinha um representante que queria modificações na França. Logo, o rei continuava com os mesmos privilégios e mantinha o primeiro e o segundo estados com os mesmos privilégios, já que apenas um representante do terceiro estado poderia também propor as suas reformas para a França. Então, o primeiro e o segundo estado saíram vencedores dessa reunião, sairiam vencedores desse conselho que foi formado pelo rei Luís XVI, enquanto o terceiro estado continuaria pagando altos impostos para manter o primeiro e segundo estados no poder, com os privilégios que tinham, né? Essa situação, então, beneficia o clero e a nobreza, que detinham, então, os interesses semelhantes, né? Bem, com isso, os representantes do terceiro estado recusaram o voto por estado. Eles disseram que esse voto deveria ser feito pelo número de deputados presentes na reunião e não por um número de representantes, que seria um de cada estado, tá? Em junho de 1789, eles desafiaram a autoridade dos Estados Gerais e formaram a Assembleia Nacional Constituinte. Então, o terceiro estado forma, em junho de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte, desfazendo a reunião dos conselhos dos Estados Gerais, né? O objetivo, então, dessa formação da Assembleia Nacional Constituinte era elaborar uma Constituição para a França com leis que limitassem os poderes do rei e eliminassem os privilégios do primeiro e do segundo estado. Em 14 de julho, grande parte da população parisiense saiu às ruas para protestar e, após enfrentar a Guarda Real, invadiu a Bastilha. O que era a Bastilha? Uma fortaleza considerada símbolo do antigo regime na França, por ter sido utilizada como uma prisão política. Esse fato
fica conhecido, então, como a queda da Bastilha. O que foi a queda da Bastilha? A invasão da prisão política da França, chamada Bastilha, né, pelas pessoas que formaram o Terceiro Estado. Tá? Então, isso marca o início da Revolução Francesa. A queda da Bastilha, a invasão da Bastilha, marca o início da Revolução Francesa. Em 5 de outubro, uma multidão de mulheres, estimadas em 7.000, seguidas por seus companheiros e soldados da Guarda Nacional, marcharam de Paris ao Palácio de Versalhes, onde estava a família real. Armados de lanças, machados e foices, exigiram a volta do rei à capital francesa e que fossem tomadas providências para acabar com a falta do pão. O episódio, conhecido como Marcha para Versalhes, submeteu o rei à vigilância do povo e marcou a participação feminina, sobretudo das camadas populares, na esfera pública, um espaço até então tradicionalmente ocupado por homens. Então, nós temos a formação dessa Assembleia Nacional Constituinte, né, que buscou uma igualdade entre o terceiro Estado, o primeiro e o segundo Estados, onde o terceiro Estado promoveu, né, a construção de uma Constituição para a França, onde eles deixassem de pagar os altos impostos e o rei tivesse os seus poderes limitados. E o primeiro e o segundo estados tivessem os privilégios também acabados, né? Esse clima de revolta espalhou-se pelo país, os camponeses invadiram as terras do clero e da nobreza, saquearam, incendiaram, assassinaram senhores, donos de terra, destruíram os títulos de propriedade, né? E, além disso, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou leis cujo principal objetivo era extinguir os vestígios feudais na França e atacar os privilégios do primeiro e do segundo estados. Como as dívidas públicas permaneciam, a Assembleia aprovou o confisco dos bens da Igreja para transformá-los em propriedade do governo. Então, a Igreja perde, então, as suas terras, né, os seus bens e seus tesouros da França, né, e são revertidos para o governo. Tá certo? Vai ser feita, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? No desenrolar aí desses acontecimentos, do fortalecimento da Assembleia Constituinte, tá? É criado, aprovado, né, em agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que foi inspirado nos ideais iluministas. Tá? Esse documento reconhecia vários direitos dos homens, excluindo as mulheres da cidadania, e negando-lhes, né, negando às mulheres o direito ao voto e às manifestações públicas. Entretanto, as mulheres tiveram participação decisiva no processo revolucionário, tanto na rebelião que culminou com a queda da monarquia, quanto na busca por igualdade de direitos políticos e de lutar como soldados. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão representou um marco na queda do antigo regime, definindo mudanças que vinham sendo reivindicadas. Que mudanças seriam essas? A abolição dos privilégios de nascimento concedido aos nobres, ou seja, os nobres, né, eles tinham o direito de permanecerem nobres porque nasciam em famílias de nobres. Isso foi extinto com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração estabelecia a igualdade de acesso dos cidadãos aos empregos públicos, que antes eram dados apenas aos nobres, né? Agora, com essa declaração, todos teriam direito a serem funcionários públicos. Determinava que a sociedade tinha o direito de estabelecer o valor dos impostos e de fiscalizar a administração pública, coisa que o terceiro Estado, até então, não participava. Tá certo? Então,
Com essa situação, ficava evidenciada a defesa da propriedade privada, a qual somente a burguesia tinha acesso. Porque nos 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, observa-se o predomínio dos interesses burgueses sobre os dos camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. Tá? Vocês podem abrir o livro na página 55 e ver lá documentos em foco. O artigo 17. Tá? O artigo 17 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelece que, sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, dela ninguém pode ser privado, salvo quando a necessidade pública, legalmente verificada, o exigir evidentemente e com a condição de uma justa e prévia indenização. Então, olha só, o artigo 17, ele versa sobre a manutenção, né, do primeiro e do segundo estados no controle das terras da França, dizendo que o terceiro estado não poderia, então, pegar as terras do clero ou de quem quer que fosse. Tá bom? Bem, com isso, finalizados os trabalhos de elaboração, a Constituição Francesa entra em vigor em 1791 e o país passou a ter como regime político a monarquia constitucional. As novas leis limitaram a autoridade do rei e avançaram na direção de maior igualdade de direitos entre cidadãos franceses. No entanto, a formação da Assembleia Legislativa, que exercia o poder legislativo, ficou decidido que a escolha dos deputados seria feita por voto censitário. O que seria isso, o voto censitário? Seria o direito, as pessoas que teriam direito aos votos, a votar, né, seriam as pessoas que comprovassem uma determinada renda anual. Ou seja, o terceiro estado estaria fora da eleição para deputados, né? Isso fez com que as camadas populares, principalmente os trabalhadores de Paris, reconhecidos como sans-culottes, protestassem contra o alto custo de vida e reivindicassem o fim do voto censitário e uma maior participação política. Em abril de 1792, a França foi invadida por exércitos austríacos e prussianos, que apoiavam o rei Luís XVI e os seus, né, contra-revolucionários, que eram o primeiro e o segundo estados. A Revolução ganhava, assim, uma repercussão no mundo. Os governos da Prússia e da Áustria, apoiados por príncipes, demonstravam disposição em impedir que o movimento popular francês se alastrasse pelo continente e abalasse outras monarquias. Então, eles apoiam o rei com medo de que essa mobilização popular chegasse aos países deles também, né? Luís XVI foi visto como um colaborador dos inimigos, agravando as tensões políticas. O povo se mobilizou contra os invasores, responsabilizando o rei, a nobreza e o clero pela guerra. Crescia entre os setores populares a ideia de que somente o fim da monarquia e a implantação de um governo republicano eleito pelo voto universal seria a salvação para a França naquela situação. As camadas populares, lideradas por uma pequena burguesia, formaram um exército chefiado por Danton, Marat e Robespierre, que enfrentou e derrotou as tropas inimigas. O rei foi preso, a República foi proclamada em agosto de 1792. Era o fim do regime monárquico francês. Contudo, o regime republicano, adotado,
não conseguiu colocar fim aos enfrentamentos sociopolíticos do país e o processo revolucionário prosseguiu. Então, nós vimos aí que a monarquia francesa ela teve fim com o apoio das camadas populares, né? E de alguns líderes, Danton, Robespierre, né? Marat, que foram os líderes desse movimento revolucionário que pôs fim à monarquia francesa e à implantação da República na França. Contudo, nós vamos ver nos capítulos que vêm a seguir que a França não vai viver um momento de paz. Mesmo com a instalação da República, ela vai viver alguns momentos ainda de insatisfação social, política e econômica. E aí, nas próximas aulas, nós vamos ver o prosseguimento dessa história baseada aí na Revolução da França de 1789. Então, para vocês, uma boa semana e até a próxima aula. Façam para mim os exercícios das páginas 52, 53, 55, 57, 58 e 59. E aí depois nós vamos prosseguir para a República Francesa. Então, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.